Olá, terça-feira, 19 de maio. O aterro sanitário de Bauru chegou ao limite e a prefeitura ainda não tem uma solução. Nós conversamos com o prefeito Rodrigo Agostinho sobre o que vai ser feito quando vencer o prazo para o descarte no local, daqui a 15 dias. A maioria dos vereadores rejeitam a abertura de SEI para investigar gestão do aterro. Servidores públicos municipais paralisam de novo e prefeitura mantém reajuste zero. Os servidores municipais de Bauru voltaram a paralisar hoje. A prefeitura afirma que não tem dinheiro para reajustar nem o equivalente à inflação do último ano. A maior parte dos grevistas são funcionários que não foram beneficiados pelo abono concedido para quem ganha até R$ 2.300. Cerca de 300 servidores começaram amanhã reunidos em frente ao sindicato da categoria. Por volta das 9 horas, eles saíram em marcha até o Palácio das Cerejeiras. A maior parte são professores e funcionários ligados à Secretaria de Educação. Eles pedem valorização da categoria e a extensão de benefícios concedidos apenas aos que ganham até R$ 2.300 a todos os servidores da pasta. Eu acho que o aumento que ele propôs agora é injusto, né? É injusto. Ninguém tem 0,00,1 de aumento, que é isso? Um abono não é salário. Outra categoria que apresentou reivindicações foi a de funcionários dos setores de obras e reparos do DAI. Eles reclamam que é comum fazer horas extras, mas que não conseguem receber o valor depois. O problema é que o servidor ele faz uma programação em escala de plantão e passa das 60 horas e essas 60 horas vai para um banco de hora, que o pessoal não concorda. E não tem jeito. O serviço de manutenção nossa passa a média de 80, 90 horas, conforme a situação dos vazamentos, né? A última greve dos servidores foi em março. Na época, o sindicato aceitou a proposta do município de transferir a negociação salarial para maio, período em que a prefeitura já teria fechado o balanço financeiro do primeiro quadrimestre e avaliaria as condições de oferecer um reajuste. Como nenhum aumento foi concedido, a paralisação foi retomada. Nós tivemos uma reunião com o prefeito no dia 8, né? As negociações foram retomadas nessa reunião, mas ele não apresentou praticamente nada. E, inclusive, uma coisa que deixou todo mundo revoltado, ele querer trocar a data base do dia 1º de março para o dia 1º de janeiro. Depois de quase 2 meses da primeira greve, os servidores municipais pararam novamente. As reivindicações permanecem as mesmas. Dessa vez, se a prefeitura não conceder o reajuste mínimo de 7,2%, referentes às perdas da inflação, o sindicato deve levar o caso à justiça. De acordo com o assessor jurídico do sindicato, a reposição da inflação é um direito dos trabalhadores. É um amparo que tem um fundo constitucional, porque a própria Constituição Federal estabelece a questão do pagamento, no mínimo, da correção monetária, né, anual, e a gente vai pleitear isso aí judicialmente, né? Mesmo com a possibilidade de ter que negociar com o sindicato na justiça, o secretário municipal de Finanças afirma que hoje a prefeitura não tem condições de dar qualquer reajuste salarial. O que a prefeitura já forneceu até agora já é algo já de mais de 5%, né? E a prefeitura, por outro lado, em termos de receita, ela não conseguiu nesse primeiro quadrimestre ter um aumento maior do que 5%. Então, qualquer aumento que fosse dado agora, fatalmente a prefeitura iria chegar no final do ano e não teria como pagar. Hora de saber como fica o tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Chove de fraco a moderado nas regiões norte, nordeste e leste. Para amanhã, a previsão de mais chuvas à tarde. O tempo só deve ficar firme em todo o estado a partir de quinta-feira. Em Bauru, uma pequena chance de termos chuva hoje. Amanhã, a probabilidade é mínima. Agora, a umidade do ar é de 74%. Os ventos sopram a apenas 2 km por hora. Hoje a mínima foi de 17 e a máxima de 25 graus. Nesta quarta, os termômetros devem variar entre 17 e 23 graus.
Para marcar o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que foi ontem, o Centro Acadêmico de Psicologia da Unesp em Bauru realiza nesta quarta um evento que debate o tema. É a conferência chamada Da Loucura ao Álcool e Outras Drogas, Histórico e Perspectivas para a Luta Antimanicomial. Ela começa às 14h na Central de Salas do campus. No encontro, professores vão falar da luta contra o encarceramento e a violência praticada pelo Estado. O debate é aberto a todos os interessados e a entrada é de graça. Depois do intervalo, você vai ver os ânimos acirrados na sessão da Câmara de Bauru. Vereadores debateram a abertura de uma comissão especial de inquérito para investigar a gestão do aterro sanitário pelo município. Voltamos já já. O esgotamento do aterro sanitário de Bauru foi o centro das discussões na sessão da Câmara. Foi votado ontem o pedido de abertura de SEI, uma comissão especial de inquérito para investigar possível improbidade administrativa. Mas, com apenas 4 votos a favor, o processo foi arquivado. A sessão desta segunda-feira foi interrompida logo no início. Os vereadores se reuniram a portas fechadas para discutir o pedido de abertura de SEI. Como nós mostramos aqui no Nesp Notícias na semana passada, 7 vereadores assinaram o documento para que a comissão apurasse a responsabilidade do Executivo nos problemas enfrentados para destinar o lixo da cidade. Depois da reunião, um a um, os vereadores usaram a tribuna para expor as intenções de voto. Moisés Rossi foi um dos principais defensores da SEI. Usou o tempo em diversas intervenções, cobrando dos vereadores a responsabilidade de investigar o caso. Já o líder do governo na Câmara responsabilizou a CETESB pela dificuldade enfrentada pelo município. Na visão do parlamentar, a companhia tem sido muito rigorosa em exigir que se encerre o aterro, já que laudos contratados pela prefeitura provam que o local poderia continuar recebendo lixo. Depois de 2h30 de debates, os vereadores então votaram o pedido de abertura de SEI. Com 4 votos a favor e 11 contra, o pedido foi arquivado. Thelma Gobi, do PMDB, e Roberval Sakai, do PP, que tinham assinado o pedido na semana passada, mudaram de opinião e votaram contra. É só levantar minha fala de segunda-feira passada. Eu usei a tribuna com muita tranquilidade e disse claramente: senhor prefeito, não homologue essa licitação. Porque o grande problema seria a homologação dessa licitação e uma lesão econômica ao poder público e à cidade de Bauru. E não houve nem a não homologação, houve o cancelamento da licitação. Os vereadores solicitando ao senhor prefeito para que eu não homologasse essa licitação e sim, se cancelasse. O prefeito atendendo essa solicitação dos nobres pares, e isso foi um dos pontos que me deixou com tranquilidade para retirar a minha assinatura, e pela informação que nós tivemos na CETESB, que há condições de nós resolvermos o problema do aterro de lixo na nossa cidade. O plenário é soberano, não é? Fez-se a vontade dos vereadores. Lastimo que a Câmara tenha perdido a oportunidade de investigar, de fiscalizar, que é a função do vereador, que é a função da Câmara Municipal. Apesar de ter votado a favor da SEI, Roque Ferreira, do PT, diz não ter se surpreendido com o resultado da votação. Infelizmente, no debate que nós travamos aqui na Câmara, nós vimos muito pouco por parte dos vereadores que são contra e que foram contra a SEI, tratar do tema que deveria ser tratado. O que a cidade precisa saber é por que nós chegamos a essa situação. O que se vai fazer no presente ou no futuro é responsabilidade do governo. O governo executa, então ele tem que prover a cidade das suas necessidades. Eu acredito que a SEI poderia ajudar a encontrar saídas para isso. Já para Lima Júnior, que mobilizou os vereadores na semana passada para assinar o pedido de SEI, o arquivamento não significa que o caso está encerrado. Estamos pensando em ajuntar elementos e preparar uma representação. Vamos conversar com o nosso partido, vamos conversar com alguns vereadores e, se acharmos por bem, não me furto a fazê-lo, representando
também no fiscal da lei, que é o Ministério Público, os elementos para que ele possa abrir uma investigação e, se lá na frente apurar crime de responsabilidade, ele venha ingressar com uma ação civil pública, responsabilizando os atores que veio provocar esse caos no sistema de coleta e destinação do lixo domiciliar no nosso município. No próximo bloco, a gente vai saber do prefeito Rodrigo Agostinho o que o município deve fazer para resolver o problema do aterro sanitário. É daqui a pouco, continue com a gente. Nós vamos saber do prefeito Rodrigo Agostinho por que o aterro chegou na situação atual. Ele falou que a prefeitura pretende fazer caso a CETESB não libere a ampliação do local até a data limite de 3 de junho. A prefeitura, junto com a Endurbe, nos últimos anos, fizeram uma grande ampliação do aterro em 25 mil metros quadrados. A Endurbe acreditava que essa ampliação ia ser possível, a gente está trabalhando com o aterro para os próximos 10 anos. Acontece que a CETESB não aceita mais que a gente utilize esse aterro. Nós estamos protocolando essa semana um pedido de licenciamento de uma área menor, uma área de 4 mil metros quadrados. Isso vai permitir que a gente tenha tempo para poder licenciar uma outra área maior de 50 mil metros quadrados, são áreas anexas ao atual aterro. Ao mesmo tempo, a gente quer iniciar o processo, então a gente deve publicar uma licitação logo para a contratação de uma empresa especializada para a elaboração dos estudos ambientais para um novo aterro em área vizinha, que aí seria no Instituto Penal Agrícola. E a gente acredita muito no bom senso, até porque nós fizemos a nossa lição de casa, a CETESB desconfiava que o nosso aterro poderia ter riscos de estabilidade. Nós contratamos os equipamentos, fizemos os estudos apontaram que o nosso aterro está estável. Então, a gente acredita muito no bom senso, na capacidade do diálogo. Caso isso não aconteça, a prefeitura vai fazer uma licitação para deposição em aterro privado. Não é esse o nosso objetivo, não é essa a nossa prioridade. As empresas, vislumbrando que Bauru está literalmente com a corda no pescoço, elas vieram para a última licitação com preços muito caros, muito altos. A gente acabou fazendo comparação com os municípios da região, nós acabamos optando pelo cancelamento da licitação. Então vai ser feita uma nova licitação e muito provavelmente nós vamos acabar retirando trechos do edital no que diz respeito ao transporte do resíduo e a própria Endurbe vai assumir a responsabilidade de fazer esse transporte. A gente acredita que com isso vai ficar mais fácil comparar os preços com as cidades da região e com isso a gente consegue também garantir um preço mais justo. Nós tínhamos um monitoramento em 5 pontos. A CETESB exigia que esse monitoramento fosse feito em mais 5 pontos. Então foram contratados a perfuração de poços de sondagem, esses poços são chamados de piezômetros. E os resultados ficaram prontos só semana passada, né? Então, muito provavelmente, a CETESB não chegou a ter tempo ainda de analisar esse estudo. Eu acredito muito que, na análise técnica desse estudo, vai se demonstrar que o nosso aterro está estável, até porque, desde que eu entrei na prefeitura, eu tenho extraído o chorume do aterro e levado para tratamento em estações de tratamento para esse tipo de resíduo, que é o chorume, que é o líquido que dentro do aterro ele acaba deixando toda aquela massa de lixo numa situação sem estabilidade. Então, eu acredito muito agora na capacidade técnica desse estudo e na possibilidade da CETESB rever seu posicionamento. Nosso aterro foi um dos primeiros aterros do estado. As tecnologias da época de impermeabilização do aterro são diferentes das tecnologias de hoje, o que acabou, de certa forma, facilitando a entrada de líquido no subsolo, o que causou realmente uma contaminação pequena, mas existe uma contaminação lá. Essa contaminação está sendo monitorada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, e a gente tem monitorado. Não é uma contaminação que está crescendo, não é uma contaminação que nos preocupe, mas existe, e como a cidade de Bauru também depende da água subterrânea, nós estamos fazendo todas as medidas necessárias para controlar essa contaminação, toda a pluma de contaminação. Na última ampliação que nós tivemos, toda a área foi impermeabilizada da maneira mais correta possível, com a última tecnologia disponível no mercado. O formato do aterro é trabalhado para que não haja riscos de desmoronamento. E, por um outro lado, a gente também contratou todos os estudos técnicos. Esses estudos são chamados de estudos geotécnicos,
que fazem com que a gente tenha segurança naquilo que a gente está dizendo. Quando foi feito o plano de encerramento a pedido da própria CETESB, naquele momento foi protocolado o licenciamento do aterro de acordo com as normas técnicas vigentes, né? Então, naquele momento já foi feito o licenciamento. Nosso aterro chegou a ter notas muito boas o ano passado, até que a CETESB decidiu, enfim, pelo encerramento. Foi dado um prazo de mais 90 dias, e nesse prazo de 90 dias a gente entende que acabamos fazendo a lição de casa, até porque nós aumentamos em muito o sistema de drenagem do aterro, instalamos uma série de novos equipamentos para medir a estabilidade, a contaminação, e eu acredito muito na possibilidade da gente continuar utilizando esse espaço. Todos os estudos nos apontavam que o nosso aterro tem capacidade para receber mais lixo. Então, o planejamento foi feito. Nós temos uma equipe de topografia o tempo todo monitorando o aterro. Acontece que a CETESB quer dar um salto de qualidade, né? A gente vive num país que está em desenvolvimento, que é o Brasil, mas as normas técnicas são normas da Suécia. Então, a gente acaba tendo aí uma dificuldade de compatibilização. O município gastou nos últimos anos mais de 10 milhões de reais com o nosso aterro. Foi uma despesa muito grande com maquinário pesado, com equipamentos, com estudos técnicos, justamente porque a gente acredita na viabilidade de continuar utilizando o nosso aterro. Nós tínhamos bairros com ruas de terra, onde era muito difícil levar o caminhão para poder fazer a coleta seletiva, né? Agora quase toda a cidade já está pavimentada, nós vamos pavimentar agora o restante. E uma outra dificuldade era a falta de caminhões. A cidade é muito grande e o lixo reciclável não pode ser compactado, diferente do lixo doméstico, que é utilizado aí um caminhão compactador. Então, tem uma série de dificuldades, mas a principal de todas é o comportamento da população. A gente precisa que a população separe o lixo para que ele possa ser reciclado. Tem gente que acha que separa o lixo, coloca junto com o lixo normal, e lá no aterro esse lixo é separado. Não, esse lixo não é separado, ele é enterrado tudo junto. O lixo que é reciclado, ele vai para as cooperativas, ele tem uma coleta diferente, num dia diferente. Hoje já está em 83%, 85% da cidade, e a gente espera levar para 100% da cidade muito logo. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!